Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Barra de Espaços. O meu nome é Jacinto Sato, sou aluno da Faculdade de Arquitetura e tenho comigo o Francisco Cornelas e o Duarte Rosa, Muito boa noite. Ora viva. que são meus estimados e colegas amigos também da faculdade. Para o Barra de Espaços de hoje nós decidimos convidar pela primeira vez alguém para vir falar um pouco. Temos aqui connosco também o Manuel Caldeira, que é arquiteto pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e que neste momento está a fazer um mestrado em Planeamento e Projeto Urbano na Faculdade de Engenharia do Porto. O Manuel Caldeira fundou, juntamente com a Inês Soares e com a Ana Carolina Helena, o Observatório Urbano, que é uma plataforma online acerca do espaço construído. E, portanto, Manel, seja muito bem-vindo aqui ao Barra de Espaços. É com imenso gosto que nós te temos aqui connosco. Obrigado, boa noite. Desde já queria agradecer também o convite para estar aqui a falar convosco e dizer desde já que também nós no Observatório Urbano temos estado a acompanhar com bastante entusiasmo o crescimento, o aparecimento e o crescimento da Barra de Espaços, e é de facto é muito bom ver quando projetos que acho que têm interesse e pertinência surgem ainda para mais pelas mãos de pessoas que se mostram capazes para fazer. Eu queria começar por ler estive a consultar as vossas publicações no Instagram e queria começar por ler um excerto do vosso manifesto que achei muito interessante e que, a propósito de uma crítica à gestão territorial e da cidade em Portugal, diz o seguinte: o presente e futuro podem ser diferentes. A exigência por melhores respostas das estruturas e instituições que têm poder decisivo nestas matérias parte também de uma participação cívica mais ativa e de profissionais investidos em cooperar para melhorar o mundo em que habitamos. O Observatório Urbano quer ser este lugar de debate. Aqui colecionamos informação útil, escrutinando-a, para facilitar o acesso às ideias, aos conceitos e às leis que dia após dia desenham os espaços urbanos de hoje e de amanhã. Eu fiquei a pensar e pergunto se, na vossa perspectiva, existe alguma falta de participação dos arquitetos ou das pessoas na gestão da cidade em Portugal, e se sim, qual é o objetivo do Observatório no envolvimento das pessoas nestes órgãos de gestão? Ok. Acho que é uma boa pergunta de partida. De facto, o excerto que leste, isso faz parte até do que nós formalizamos como um manifesto do Observatório, e acaba por ser muito do que nos movimenta para este projeto. A vontade ou a procura de haver maior participação cívica tem mesmo a ver com isso, porque nós acharmos que o que molda a cidade, ou o espaço urbano, o espaço construído, como nós lhe chamamos, o que molda esse espaço tem a ver com decisões políticas, e decisões políticas que têm sempre um largo tempo de atuação. Portanto, sem o envolvimento da sociedade no geral, normalmente essas medidas caem em saco roto, aliás. Por isso, inevitavelmente, eles têm de participar. Quanto à segunda parte da pergunta, dos arquitetos e de outros profissionais relacionados digamos, no contexto da construção, mas focando-nos aqui nos arquitetos, é de facto, e acho que já o demos a entender até na conversa prévia, de que existe essa necessidade dos arquitetos participarem. Porque nós, se olharmos para o panorama geral do que é a base, o conhecimento base dos arquitetos, nós temos um grande contexto sobre o que é que são as ciências sociais, ciências do território, ciências do ambiente, o que faz necessariamente com que nós tenhamos uma opinião algo formada e algo alicerçada em certos valores que vêm de trás, que fazem com que nós tenhamos uma visão abrangente que se calhar até falta a maior parte das pessoas. O que depois é pena, porque na profissão em si nós parece que insistimos em reunirmos na nossa torre de marfim, distantes de tudo o que seja essa sociedade cívica, ou a sociedade civil, aliás, e operadores políticos, e fazemos com que nada disso nos interessasse. Exatamente. Na verdade,
E, É essa a posição que tomamos. E até pegando nesse tema que tu falas, e pode-se levantar outra questão. Eu pessoalmente o que aprecio particularmente no projeto do Observatório Urbano é que nos alerta para temas que à partida parecem passar ao lado das novas gerações e até do público geral, seja por falta de interesse ou por falta de estímulo, e até porque queremos evitar essas discussões que, como tu dizes, muitas vezes nos conduzem a falar sobre política. Eu creio que nós, enquanto arquitetos ou futuros arquitetos, temos de nos conformar com a noção de que temos um papel na política, e tentar evitar o nosso envolvimento é até contraproducente. A maneira mais fácil de explicar isto é até analisando a própria palavra política, que nós já estivemos a falar sobre isso, que radica no termo polis, que significa cidade. E enquanto cidadãos somos por natureza seres políticos e temos um certo dever de contribuir ou participar na gestão da cidade através das nossas diferentes valências. E acontece, como agora disseste, acontece que, no nosso caso, a arquitetura, quer enquanto disciplina, quer enquanto atividade, tem implicações em muitos, se não mesmo em todos os pontos que tomam lugar dentro da discussão geral, não é? E na vossa perspectiva, até que ponto é que se deve manter a autonomia e a autoridade do arquiteto, pensando numa situação extrema e improvável em que a opinião pública ganha um peso tal que a arquitetura deixa de ser impraticável? Se é que me faço entender, ou seja, nós temos vindo a observar o crescimento da participação da população nestas tomadas de decisão, não é? E qual é que é a visão do Observatório Urbano sobre isto? Também celebram esta participação? Veem alguma fragilidade nela? É assim, a participação da população em geral em tudo o que sejam decisões políticas é sempre de se celebrar. Agora, a questão é que parece que nós chegamos a um ponto em que partimos de tal forma e explodimos essa discussão, então parece que cada pessoa anda a falar no seu canto e ninguém se consegue estruturar ou ninguém consegue perceber o que é o sistema político, não é? Parece que nós hoje em dia, para nós, o sistema político é sempre o sistema partidário e parece que não conseguimos discernir uma coisa da outra. E é realmente muito pobre em relação. Pronto, ou seja, a discussão é muito pobre e eu acho que o arquiteto aqui desempenha um papel essencial. Uma coisa que eu acho muito interessante é o facto de, se fizermos uma análise, digamos, histórica daquilo que foi o trabalho do arquiteto, vocês, por exemplo, existe um livro da Taschen que se chama Teoria da Arquitetura, em que eles fazem, digamos, uma cronologia daquilo que foram as grandes teorias de arquitetos ao longo da história. E se nós formos ver nos inícios dos tempos, desde Alberti, Piranesi, Palladio, etc., os arquitetos estavam preocupados exclusivamente com o formalismo da obra. Claro. E chega ali um momento, mais no século XX, com obras como, já o Ruskin falava um bocado disso, mas depois, quando chega Aldo Rossi e o Ram Koolhaas, então, hoje em dia, qualquer tratado sobre arquitetura é, na verdade, um tratado sobre a cidade. E esta questão o nome arquiteto, acho que é um nome que peca até por ser o mesmo de há tanto tempo atrás, porque a profissão é claramente uma coisa diferente, ou pelo menos grande parte dela. É quase uma daquelas palavras que os anglo-saxónicos chamam catch-all, em que dá para falar sobre tudo. Sim, no fundo, a arquitetura sempre foi uma profissão de relativa elite, não é? Ou seja, nunca houve uma reflexão sobre tipologias de arquitetura, tais como a habitação social, que é uma coisa que atualmente são muito importantes, não é? Os arquitetos estavam confinados a fazer igrejas, a fazer palácios, a fazer vilas, não é? Grandes obras com muito dinheiro e não tinham preocupações sociais. Sim, e também é interessante que parece que esta transformação da arquitetura até vai acontecendo cada vez num espaço temporal cada vez mais reduzido. Nós vemos cada vez uma transformação maior, seja à luz do surgimento de novas urgências ou de uma hierarquização de prioridades, não é? Claro. E hoje em dia nós não só somos agentes construtores da cidade, mas sobretudo da gestão da cidade enquanto património. Sim, aí a questão também tem a ver com isso, ou seja, quando nós falamos de ordenamento do território, acho que há uma grande falta de chamar a coisa pelos nomes. E nós temos essa dificuldade em perceber onde é que acaba o trabalho de um arquiteto, começa do urbanista, quando é que acaba o do urbanista e começa o do decisor político. E esse é um exercício que é interessante nós começarmos a fazer também para perceber. Por exemplo, existe uma sistematização que é algo fácil de entender, se bem que não clarifique tudo, que é o arquiteto faz projetos, o urbanista faz planos,
o político Pois, faz exato, existe programas. uma divisão muito acentuada, não é? Não existe um programa Sim, geral, nem um generalismo sobre esses assuntos. E às vezes nem sim. há sinergias dentro dessas divisões, não é? Claro. Porque depois também parece ser tudo uma coisa muito nebulosa e é normal que o seja, porque hoje em dia as estruturas todas que trabalham sobre a cidade, sobre o espaço urbano, é tudo muito complexo, não só a nível institucional, como a nível dos próprios problemas que existem na cidade, fazem com que nós tínhamos. Há o livro lá está, da cidade como arquitetura. Uhum. O Nuno Portas, o arquiteto Nuno Portas aborda muito a questão de o arquiteto, por todas estas questões que temos estado a falar, por ter uma base em todas as ciências relativas ao espaço construído, não é? Ciências sociais, ciências do Uhum. território, ciências do ambiente, ele acha que está munido de ferramentas para fazer a chamada a síntese do espaço urbano. E ele dizia que Ok. essa a síntese não é impossível de fazer. No máximo existem umas sínteses, umas possíveis sínteses que existam, mas não existe essa mítica ou aclamada síntese e o Uhum. arquiteto dizer com um gesto eu resolvi todo um mundo de problemas que são complicadíssimos e multidimensionais. Sim, sim, que não são restritos nem à arquitetura, nem ao urbanismo. Eu Claro. queria aproveitar essa deixa que tu disseste do Nuno Portas, Uhum. justamente para fazer outra pergunta, que é que algumas das referências que vocês fazem no vosso site a autores e a bibliografia que aponta para formas mais sustentáveis da gestão da cidade, neste momento são livros clássicos, tais como A Vida e a Morte das Grandes Cidades Americanas, da Jane Jacobs, A Vida entre Edifícios, ou mesmo o livro do Nuno Portas, A Cidade como Arquitetura, que são livros que são escritos nos anos 60. Tu consideras que existe algum desfazamento temporal entre a produção da teoria e a sua aplicação? E se estamos sempre destinados a correr atrás do prejuízo como sociedade, ou existem sempre formas de acelerar a aplicação dessas teorias? Acho que essa é uma pergunta muito pertinente e de facto existe essa base que nós temos e que nós usamos, que podes dizer que existe uma distância cronológica entre essas obras e a atualidade. A questão e o que nós defendemos é que esse distanciamento não acontece na problemática, essa Uhum. é que é a questão. Ou seja, durante essa década de 60, de facto, houve ali uma proliferação de obras. Por exemplo, a que eu acabei de dizer, a Cidade como Arquitetura, foi escrita, se não me engano, no final dessa década. Acho que é em Uh, 69. Exato. Depois, Jane Jacobs, Jan Gehl, Aldo Rossi, Louis Mumford, todos eles escreveram obras seminais durante essa Uhum. época, em que eles apontavam muitos problemas que nós ainda sentimos hoje na cidade. O Jan Gehl é disso um exemplo. Ele escreve o livro A Vida entre Edifícios durante essa década, em que ele apontava claramente a cidade que estava a ser construída à escala do automobilista e o perigo que isso trazia para a chamada vida entre as cidades Claro. e o facto de se ter de defender aquilo que é a escala humana. Ora, o que é que acontece? Isso é dito na década de 60 e nós chegamos hoje a, a 2021 e existem de facto cidades e países que conseguiram de alguma forma reverter isso, como é o caso da Dinamarca e como é o caso da Holanda, em que nós conseguimos ver certos mecanismos saudáveis que foram lá montados, mas depois existem outras cidades, e nós nem somos o maior exemplo disso, em que o carro tomou conta, ainda assim, mesmo que o erro estava a ser apontado, e ainda assim nós conseguimos deixar que o carro entrasse pelas nossas cidades de uma forma completamente De uma perversa, forma acelerada. de uma forma acelerada, sim. E nós agora vamos fazer, aproveito para fazer um pouco de publicidade. Nós agora, eventualmente, quando isto sair, já aconteceu. Mas vamos ter um tema quinzenal que se chama Mobilidade Suave. E a Carolina estava sempre a falar-nos de uma estatística que existia, que era no início da década de 90, Portugal era o terceiro país com menos taxa de motorização da Europa, ou seja, menos carros por habitante. E chegamos ao final dessa mesma década e Portugal, se não era o segundo, era o terceiro país com mais taxa de motorização. Ou seja, durante a década de 90, quando os perigos do carro já tinham sido mais do que apontados e mais do que Diagnosticado. mostrados, ainda assim, nós caímos na esparrela e agora estamos basicamente a correr atrás do prejuízo.
Sim, no fundo existe, eu acho que existe em Portugal, acaba por haver uma certa necessidade do progresso pelo progresso, e quando não Uhum. se valorizam certas práticas que se consideram universalmente como boas, não é? Depois corremos o risco de Ah, investir em imensas coisas que acabam por se tornar obsoletas ou que não são as mais adequadas, não é? mas achas que essa, essa grande, como é que é dizer, esse louvor ao carro não se prende também a uma questão de expansão da cidade e de obrigar as pessoas a ir para a periferia e, e de alguma maneira isso também está de acordo com aquilo que foram as programações os grandes programas que se fizeram a nível de planeamento para o país, onde através da facilidade de mobilidade, primeiro através do comboio e depois através do carro, se, também em semelhança ao que aconteceu ao resto da Europa, não se fez não foi mais por isso que fizemos a transição para o carro do que propriamente por um, Endeusamento ah, tecnológico. sim, do que Sim. propriamente por um endeusamiento tecnológico. Sim, é uma ótima pergunta. Ou seja, o que estás a perguntar é, mesmo nós sabendo todas essas questões, e ainda que o soubéssemos, se calhar havia uma tendência de crescimento que nos era de alguma forma imposta e que era mais forte do que até a nossa vontade de dizer, ok, o carro afinal é uma peça demoníaca e não deve ser incluída na nossa estrutura urbana. O que acontece aqui é que durante essa época, ou seja, lá está, década de 60, o que é que acontece pouco depois em Portugal? Existe o 25 de Abril, existe uma abertura a um mundo externo, existe uma afluência enorme das pessoas do mundo rural para o mundo urbano, e são conhecidos os casos em volta de Lisboa, em volta do Porto, mas mais até em Lisboa, basicamente nós precisávamos de casas à volta da cidade, então começámos a construir incansavelmente. E o carro começa a desempenhar aí um grande papel. O carro vem quase como uma ferramenta bastante bem-vinda, digamos, Sim, de facto é dessa a única vontade de coisa que expansão. permite essa expansão, porque basicamente o Uhum. que se tentou dizer é que morassem onde morassem, nem que fosse a 50 quilómetros, a mobilidade não seria uma questão, não é? Sim. Sim, Eu acho que, o, desculpem, o Ornelas está a sim, dizer relativamente ao carro, eu lembro-me de uma passagem no Escolha ou Fatalidade, do Leon Crier, onde ele apontava que o problema do carro não era o carro propriamente dito, que era a periferia. Portanto, quando existe uma lógica de gestão territorial, onde o modelo é a periferia e onde as pessoas vivem fora dos sítios onde trabalham, portanto, uma lógica de zoning, é normal que o carro surja não como um problema em si, mas como uma fatalidade, não é? Como uma consequência desse mau exato. planeamento urbanístico. Exato, mas isso é daqueles casos que é um ciclo Pois, vicioso, não é? Nós temos os subúrbios porque ganhamos o carro e nós temos o carro é porque ovo e a ganhamos os galinha, não é? subúrbios. Sim, e isso Neste tem caso é o carro e o muito. subúrbio. É o carro e o subúrbio, o que é que veio primeiro, no fundo? E isso, vocês falaram aí de zoning e tem muito a ver com essa ideia. E a questão da mobilidade, começamos hoje a perceber que a mobilidade não é a resposta para tudo. Ou seja, nós, na verdade, o que queremos na cidade não é, ou pelo menos não é apenas mobilidade. Nós o que queremos acima de tudo é acessibilidade. Queremos que as pessoas cheguem aos sítios que precisam. E durante muito tempo, na cidade pós-industrial e com essa percepção do zoning, o que nós achávamos era ou seja, havia aqui uma questão que era a economia de escala, Sim, a Revolução definitivamente. Industrial dá-nos essa percepção da economia de escala. Se concentrarmos atividades, conseguimos ter uma otimização dos recursos das pessoas que estão a fazer esses mesmos espaços. Por exemplo, se temos uma fábrica, queremos ter outra fábrica ao lado, porque as estradas que dão acesso a uma dão acesso a outra. Claro. Se temos uma faculdade, queremos ter logo outra faculdade ao lado e fazer aí um campus universitário. Porquê? Porque temos professores que podem ir dar aulas a um sítio e ao outro, etc. Então, nós achamos, ok, nós conseguimos ter esta economia de escala, criamos este zoning e, ao mesmo tempo, conseguimos tudo isto está resolvido porque nós temos uma coisa muito boa que é a mobilidade. Uhum. Inicialmente com o comboio e depois com o carro. Achamos, nós com o carro chegamos a todo o lado. Então, por que preocupar-nos em colocar as coisas perto umas das Uhum. outras? E esse é que foi o grande erro, Sim. porque nós hoje em dia chegamos
o grande erro, mas quer dizer, à luz da época uma pessoa também não conseguia estar a par de todas as condicionantes, não é? E nós hoje em dia percebemos que o carro nos traz grandes desvantagens a nível ecológico, a nível social, não é? Porque nem toda a gente tem acesso ao carro. E depois há outros problemas que entram muito dentro dessa questão da mobilidade, que é muito interessante, mas eu não estou de todo dotado ainda para falar acerca disso, que é a ideia de que a mobilidade gera mobilidade, porque existem coisas como a procura latente e a procura induzida, mas basicamente é a ideia de que numa estrada, vocês têm uma estrada preparada para 100 pessoas, e percebem que existe uma procura de 140 pessoas, digamos. Então expandem a estrada para, ok, conseguimos acomodar mais 40 pessoas. Exato. E até dão um desconto. Anos mais tarde. E de 160 pessoas. Anos mais tarde, e não é por tendências de crescimento, essa cidade vai estar sobrelotada. Exato. É porque a própria construção da estrada vai criar uma oferta que vai ter a sua correspondência na procura. Eu não sei quem é que fazia isso, mas era uma famosa estrada em Los Angeles, uma autoestrada que tinha começado com 5 faixas, depois à medida que o trânsito ia acumulando, aumentaram para 6, 7, 8, e uns anos mais tarde já tinham 12 ou 13 faixas todas preenchidas, não é? Ou seja, quando tu dás a oportunidade para eles encherem as faixas, eles vão encher as faixas com carros, não é? Não é um problema da quantidade, é um problema de tu permitires. Achas que o zoning de alguma maneira acabou por matar a cidade? Epá, há um livro da Françoise Choet que é o Urbanismo, em que eles fazem... é assim, a resposta à partida é logo sim. Acho que hoje em dia a ideia que se tem pelo menos é que sim matou a cidade, pelo menos do ponto de vista tradicional. E depois, o que eu estava a dizer era que existe o livro da Françoise Choet que faz ela diz que é uma antologia urbanística, em que ela fala da evolução do pensamento acerca da cidade e que chega ali a uma fase, 1930, durante esse início do século XX, em que existe claramente dois pensamentos que divergem um do outro. E ela chama os tradicionalistas e os outros os progressistas. Acho que é isso, espero não estar a cometer nenhum erro. Os progressistas eram Le Corbusier e toda a escola dos Siam e tudo o que veio com a Carta de Atenas, em que acreditavam que o homem é simplesmente uma peça da engrenagem, então nós conseguimos fazer este zoning e estruturar a cidade para que o homem ande a viajar de casa, lazer, trabalho, e nós conseguimos ter uma cidade altamente eficiente e rentável dessa forma. E depois existiam os tradicionalistas, que era a escola do Ebenezer Howard, em que acreditavam que nós tínhamos era de fazer um regresso às origens e preservar toda a visão bucólica da cidade e do campo numa comunhão. E o que ela diz é que basicamente nenhuma das duas fações está correta, e até nós podemos tender mais para uma e mais para outra, mas há certas questões da sociedade atual que nós não podemos negar. Por exemplo, faz sentido existir algum zoning. Nós, por exemplo, e entrando, por exemplo, nas ferramentas que nós temos a nível nacional, o PDM, por exemplo, prevê de certa medida esse zoning, e é bom que o faça, porque nós não queremos viver numa zona residencial onde de hoje para amanhã alguém pode propor construir uma fábrica ao lado, e depois começamos a respirar o ar poluído e ouvir caminhões a passar a toda a hora. Portanto, esse zoning faz sentido, não é? Nós queremos isso noutro sítio qualquer, mas depois não faz sentido esta segregação que nós criamos, e pior do que sim, onde as pessoas só moram, onde as pessoas só trabalham, onde depois têm que se deslocar horas para ir visitar um parque qualquer que podia estar e também tem à frente das suas casas. Tem tempo, não é? Porque às vezes nem tempo na rotina delas têm para fazer isso, justamente porque as coisas estão longe. E parece que também tem a ver um bocadinho exatamente com a escala em que se faz esse zoning, não é? Sim, exatamente. Desde que esteja dentro de uma unidade de vizinhança, a famosa unidade de vizinhança, de que falaram já vários autores, são os 10, 15 minutos, dependendo do autor, mas se a cidade estiver estruturada em pequenos bairros, onde as pessoas têm justamente serviço, onde têm algum comércio, onde têm trabalho, a cidade polar, não é? Com vários polos. Sim, por exemplo.
Esse, aliás, é um grande exemplo de uma questão da pergunta inicial de haver um distanciamento entre as referências do observatório e aquilo que nós, pronto, promovemos de algum modo, não é? A cidade dos 15 minutos, que agora anda muito na berra até, houve muitas notícias agora porque Paris está a implementar isso de uma forma muito veemente, mas a cidade dos 15 minutos não é nada mais do que aquilo que já tinha sido anunciado por Clarence Perry. Lá está, nos anos 30, 40, se não estou em erro, Clarence Perry era um dos discípulos do Ebenezer Howard e é ele que cunha esse nome, Unidade de Vizinhança, é ele que desenvolve isso e o enunciado é bastante simples, é uma pessoa conseguir ter a sua volta, ele estabelece um raio, acho que é de 400 metros, que corresponderá, grosso modo, a 10 minutos. Eu agora se calhar estou. Não, 20 minutos de percurso. Conseguirá ter nesse raio tudo o que sejam as atividades essenciais ao seu dia a dia: comércio, serviços, equipamentos para fazer exercício, um parque para passear. Ou seja, a cidade dos 15 minutos de hoje não é assim tão distante daquilo que já tinha sido anunciado. E é isto que é muito desconfortável, de certo modo. Nós percebemos que andamos aqui às voltas e os problemas continuam a ser os mesmos. Claro. Nós Sim, ainda não conseguimos perceber aliás, a solução. até 2050 o Fórum Económico Mundial prevê que cerca de 70% das pessoas vivem, 70 a 80% das pessoas vivem em áreas urbanas e basicamente é essa o nosso grande quebra-cabeças, porque o nosso grande quebra-cabeças para os próximos anos, porque é com esses números que vamos ter que lidar e com as infraestruturas para essa gente toda. Aquilo que são os modelos territoriais que têm vindo a ser aplicados e de alguma maneira têm transformado Portugal, não é? À nossa escala. Nós agora também já não faz quase sentido nenhum falar sobre campo e cidade, porque são esta habitação de periferia e depois também há uns anos o António Barreto, numa entrevista em 2007, dizia que antes tínhamos um Portugal interior e um Portugal litoral, tínhamos um país mais atrasado e o país da metrópole, etc. Mas a realidade é que hoje ele diz que já não tínhamos, mas não é porque conseguimos conciliá-los ou porque conseguimos equilibrá-los, mas porque fizemos o país interior desaparecer. E isto eu perguntava para dizer que esses modelos que foram sendo aplicados e que transformaram o país na realidade que temos, que práticas urbanas e que modelos é que, nomeadamente o Observatório Urbano, atesta como sendo bons modelos ou boas práticas a serem seguidas para uma expansão das cidades sem apostar nesta componente horizontal e desmesurada que tem sido aplicada até hoje. Ok, essa é uma pergunta muito complexa e acho que o Observatório ainda não está preparado para responder a isso, mas acho que estamos preparados para falar sobre algumas dessas questões e se calhar até partir isto ou sistematizar um bocado através das problemáticas que nós vivemos hoje em dia. Ou seja, a solução, tu não consegues encontrar uma solução una porque também nem todos os problemas são iguais. Sim, né? sim. Estávamos exatamente a falar de, por exemplo, essa questão do interior, litoral. Por exemplo, quando nós falamos do interior, que de certo modo, lá está, não existe, porque nós hoje em dia, não existe no sentido em que hoje em dia tu já não encontras um mundo rural como tu tinhas antigamente. Sim. Ou seja, tu não encontras um mundo onde tenhas uma agricultura de subsistência, puramente. Exato, porque a própria ruralidade modernizou-se em certa medida. Tens aquilo que o Álvaro Domingos chama um espaço transgénicos, não é? Ou paisagens transgénicas, melhor dizendo.
Exato. que alternam os usos entre semi-industrial, pequena indústria, habitação, etc., campos, produção, mas nada São híbridos. já contém qualquer caráter bucólico ou... E sim, e de facto, lá está, o Álvaro Domingos é a pessoa que mais tem falado sobre a questão do que se chama hoje em dia o urbanismo difuso, e todas essas formas de sistemas, lá está, insiste em chamar urbanos porque aqui a questão é, o urbano tem a ver com o facto de ser infraestruturado, com o facto de ter serviços, com o facto de não existir Exatamente. essa consciência de subsistência que se tinha antes. Uma pessoa que viva em Alpalhão, Conselho de Nisa, eu falo disto porque é um caso próximo. Essa pessoa que se calhar há 50 anos atrás tinha lá está, tinha uma economia de subsistência, hoje em dia essa pessoa desloca-se de carro para ir a Nisa, ao supermercado, vê a mesma televisão que qualquer pessoa no centro de Lisboa, tem internet, ou seja, o dia-a-dia dela é exatamente igual, simplesmente se calhar vai ao supermercado com menos frequência. Mas acaba aí as diferenças, porque nós não temos mais um mundo rural, digamos. Pois, ou então se temos, acaba por adotar dinâmicas urbanas e fatalmente, não é? Sim. Claro que aqui se está a falar de um sentido sempre lato, não é? Claro que Claro. existem casos em que ninguém conhece todos esses casos a fundo. Agora, o que eu há bocadinho ia dizer é, por exemplo, nós podemos fazer aqui uma sistematização, e acho que até tem interesse começar a sistematizar coisas, por exemplo, olhando para a cidade, hoje em dia são-lhe apontados 4 problemas fundamentais nos desafios da cidade hoje em dia, que têm a ver com o crescimento, e o crescimento urbano ou o crescimento demográfico, tem a ver com a coesão urbana, ou por extensão a coesão social, e depois tem a ver com 2 sustentabilidades, uma que é a sustentabilidade ambiental e outra a sustentabilidade económica. E basicamente os problemas ou os desafios que as cidades enfrentam podem ser balizadas dentro destas 4 componentes. O crescimento tem a ver com o facto de temos cidades cada vez mais estagnadas e muitas delas até em declínio. No panorama português temos, por exemplo, cidades como Porto Alegre ou como Bragança, que são cidades que estão a perder população, e é preocupante começares a perceber o que é que vai acontecer a estas cidades. Tu não vais querer implementar as mesmas dinâmicas ou as mesmas políticas nesta cidade como numa cidade, por exemplo, como Coimbra ou Porto ou o que quer que seja. Sim, que são cidades um pouco maiores e que têm outra dinâmica também. Sim, e que estão em crescimento, ou seja, nós em Portugal no geral estamos em decrescimento demográfico, mas estas cidades continuam a acolher população, portanto nós devemos ter essa consciência. Depois, o segundo problema tinha a ver com a coesão urbana ou por extensão social, tem a ver com o que se chama hoje em dia as segregações socioespaciais, em que tu tens problemas dentro da cidade de diferenças sociais, no sentido de o que é que as pessoas ganham, quanto é que as pessoas ganham, e que isso é claramente mapeado. Tu tens zonas da cidade que por alguma razão estão em desvantagem, e tu tens pessoas que vivem lá e que têm mais dificuldade de acesso a serviços, têm dificuldade ou não têm mesmo esses serviços ao pé, e isso é que acaba por ser mais preocupante. E depois também a questão da coesão urbana, porque tu tens aquilo a que se chama às vezes amnésias urbanas, que são os vazios, Claro. o espaço vago. Sim, são espaços que em última instância até são deixados porque não São existe, sobrantes. porque existe são sobrantes, e que em última instância acontecem também porque existe um zonamento, ou porque o tecido urbano não está preparado para que aqueles espaços tenham vida, não é? E a partir do desenho foi mal estruturado, não é? Sim, para não falar disso, claro. Para Sim, não E falar disso. tens interesses económicos em que isso Sim, aconteça sim. assim. Tens o infelizmente. Sim. chamado entesouramento, em que são pessoas que intencionalmente têm terrenos em clara especulação e que estão à espera que daqui a 10, 20, 30 anos Claro. possam vender isso a preços muito mais altos. Pronto, e depois as últimas 2 sustentabilidades acho que falam um bocado por elas mesmas, que é a sustentabilidade ambiental, que acho que Claro. para a qual nós estamos todos mais sensíveis hoje em dia, se calhar foi aquela que até tem estado a subir mais na nossa consideração nos últimos tempos, e ainda bem que assim o é. E a sustentabilidade económica é engraçado porque é perceber que se calhar uma cidade não é sustentável. Aliás, a cidade não é sustentável nesses 2 panoramas, mas a cidade em si, como acumula principalmente serviços e como tem claros déficits de outro tipo de explorações, não é?
está muito dependente de tudo aquilo que são hinterland, os espaços em volta, que vão fornecer tudo o que sejam bens para essa cidade. É um tipo de implantação da cidade que não é, para já, é uma sobrecarga bastante grande no próprio território, a nível infraestrutural, e estamos a exigir muito do território ao estarmos a afastar tantas coisas umas das outras e temos explorações massivas de uma certa cultura, simplesmente para fornecer o que acontece dentro da cidade. Pronto, basicamente são estas as 4 problemáticas que se prendem com o crescimento, coesão urbana, sustentabilidade económica e sustentabilidade ambiental. E acabas por, claramente, em diferentes cidades, tu tens problemas que crescem sobre os outros, ou seja, tu não tens o mesmo nível de hierarquia de preocupações num espaço e noutro. Claro, e é isso que é importante nós percebermos. Sim, porque as cidades são diferentes e porque têm justamente, como disseste há bocado, têm características que tornam as soluções quase que intransponíveis de uma para a outra, não é? Quase que em jeito de conclusão. Quais são os próximos passos do Observatório Urbano? Ora bem, o Observatório Urbano, nós temos estado a fazer as nossas publicações quinzenais, ou seja, de 15 em 15 dias libertamos um tema novo. A Cidade dos 15 Minutos, que já aqui falámos, foi um deles há relativamente pouco tempo. E queremos continuar com isso, queremos continuar com o desenvolvimento do site. Nós neste momento temos lá um glossário que é uma compilação de vários termos, conceitos, depois também temos de ferramentas do planeamento urbano que estão lá, uma pessoa pode consultar e tem sempre referências a outros links externos, caso a pessoa queira continuar a consulta. E temos também uma biblioteca, que até já foi aqui falada, que são, digamos, não percebi, desculpa. Com alguns resumos, umas breves notas sobre o conteúdo do livro. Exato, umas sinopses. E para já é isto. Estamos a querer melhorar a produção dos temas quinzenais e temos um ou outro projeto em carteira, mas se calhar é melhor não falar para já disso, a ver se depois é uma surpresa ou não. Fica como surpresa. Muito bem, agradecemos imenso a tua presença no nosso podcast de hoje. Eu deixo o repto a todos os que nos estão a ouvir para consultarem a página do Observatório Urbano, é observatoriourbano.pt, se não me engano, não é? Exato. Já decorei como simples. É simples e direto. Minha parte é tudo, não sei se o Francisco ou o Eduardo querem acrescentar alguma coisa. É uma página que vale a pena, eu já passei algum tempo lá, gosto especialmente quando publicam os desenhos do Gonçalo Ribartelos, que são sempre aquela coisa, pronto, que nos deixa a babar um bocadinho em frente ao telemóvel e que nos inspira, obviamente. E é um projeto que eu acho que é muito digno e é um trabalho que me parece muito honesto e tem toda a pertinência. Eu também queria só agradecer aqui a disponibilidade do Manuel para esta conversa, que foi bastante interessante, e agradecer também em nome do nosso grupo e dos nossos ouvintes também o trabalho do Observatório Urbano, que tem vindo a ser muito interessante também. Mais uma vez, agradecer-vos, porque lá está, acho que faz sentido até numa fase inicial haver uma certa sinergia entre estes projetos, que eu acho que acabam por ter aqui um bom ponto de encontro, e agradecer muito este elogio ao Observatório, porque nós achamos que são projetos como este e organizações como esta, tal como a Barra de Espaços que traz a tal discussão na sociedade civil, digamos, querendo ser assim muito, se calhar até pondo um peso maior do que aquilo que nós temos em cima dos nossos ombros, mas são estes processos que fazem com que se calhar mais tarde ou mais cedo se venha a discutir mais certo tipo de problemáticas. Pronto. É isso. Muito bem, e este foi o nosso episódio de hoje. Ficámos muitíssimo agradecidos por ter o Manuel Caldeira entre nós. O Barra de Espaços vai continuar no futuro a lançar episódios com frequência, por isso estejam todos atentos. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem, isto foi... deu para aprender imenso. Deu para aprender imenso. Deu. Eu acho que